Olá, olá, pessoal. A paz do Senhor, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar aí uma nova disciplina, tá? Dessa vez a disciplina vai ser de teontologia. Deixa eu só pegar o fone aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa disciplina, tá ok? Do mês. A disciplina é teontologia, tá? Essa disciplina, ela tem sim a sua relevância, a sua importância, muito por conta do assunto que ela vai abordar. Está me escutando, Amanda? Tô sim, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Amanda, eu só vou mutar o seu microfone, assim como dos outros alunos estão mutados também, para que o barulho externo aí da sua casa, ou do ambiente que você se encontra, não afete na aula, tá bom? Aí, quando você quiser fazer uma pergunta, é só você desmutar aí o seu microfone e fazer a pergunta, tá ok? A qualquer momento, você pode interromper a aula para fazer a sua pergunta normalmente, ok? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Seja bem-vindo aí à nossa turma. Espero que o seu processo aqui ele venha a ser concluído, que você saia daqui formada, tá bom? Show. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui. A disciplina que nós vamos abordar esse mês é a disciplina de teontologia. A disciplina, ela tem tanto na grade do básico, como também na grade do bacharel em teologia. A diferença é que no básico nós trabalhamos ela de modo isolado, ou seja, só falamos sobre essa disciplina, e no bacharel ela vem acompanhada de outras disciplinas. No básico ela se chama teontologia, que é o estudo sobre Deus, e no bacharel ela entra na grade da teologia sistemática. 2, tá? No bacharel nós temos a teologia sistemática 1 e a teologia sistemática 2. Ela entra na 2, junto com outras disciplinas. Então nós damos só ali uma alinhada, uma relembrança da disciplina para que ela possa se encaixar dentro das outras, ok? Então, teontologia é o estudo acerca de Deus. Lembrando que é impossível, muito impossível, nós estudarmos quem de fato é Deus em sua totalidade. Muito por conta da característica de quem Deus é. Deus, ele é eterno. E a sua eternidade, ela não está configurada somente naquilo que há de vir, mas também naquilo que já aconteceu. Então, quando você olha para trás, você nunca vai conseguir chegar ao início de quando Deus começou a existir. Então, a eternidade de Deus, ela me impede de descobrir da onde ele veio, quem o formou, quando iniciou a sua trajetória. Então, ele é eterno. E a sua eternidade, ela me impede de compreender quando ele iniciou o seu processo. A sua eternidade também, ela vai trabalhar dentro de um método onde me impede se Deus vai concluir o seu processo ou o que há de vir daqui por diante. Então, Deus é eterno. O que nós possuímos hoje na palma das nossas mãos não é 0,00000,5% de quem de fato é Deus, tá? Então, o que nós possuímos hoje é apenas aquilo que Deus entende ser o necessário ou ser o suficiente para que o homem o conheça e assim continue a sua trajetória crendo nele, ok? Então, vamos aqui para a nossa apostila. Diz assim o primeiro parágrafo. Toda teologia da revelação
hoje, deve, antes de tudo, explicar uma indagação a qual, no passado, muitas vezes, nem se pensou em fazer, porque o Deus de que ela fala é o Deus verdadeiro e não um Deus falso. E aí surge uma pergunta. O que faz? Primeiro, deixa eu entrar aqui no método aqui, tá bom? Logo no comecinho da apostila diz teologia da revelação. Vocês estão cansados de saber que teologia é o estudo sobre Deus, assim como a teontologia. Se a teologia é da revelação, eu vou estudar a revelação acerca de Deus. E não existe revelação maior acerca de Deus do que o livro pelo qual ele deixou para que nós viéssemos a meditar acerca da sua existência. Ok? Só que surge a primeira pergunta aqui. Por que o Deus de que ela fala é o Deus verdadeiro e não um Deus falso? O que faz você acreditar que o Deus que você cultua, que você adora, que você oferta, que você ora, clama, o Deus que recebe o seu jejum, de fato é o Deus verdadeiro? Como é que você pode provar, por A mais B, que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro e não um Deus falso? Se alguém lhe questionar quais são as provas reais que você tem que demonstre que o Deus que você serve é o verdadeiro, quais seriam as provas que você teria hoje para poder mostrar para ele? De repente você pode me dizer: ah, são os milagres que ele efetuou na minha vida. Beleza, o diabo também efetua. Ah, foi uma cura que ele estabeleceu sobre mim. Beleza, o diabo também cura. Ah, foi um movimento espiritual que eu vivi em um ambiente religioso. Ok. Dentro de centros de umbanda, de candomblé, de quimbanda, de magia negra, também acontecem esses movimentos religiosos cujo fenômeno que se estabelece ali são inexplicáveis. Então, o que prova que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro e não um Deus falso? Essa é a grande questão. Porque dizer que o seu Deus é o verdadeiro é mole. Você ter como provar isso é que é diferente. E aí é que mora o grande quê da questão. Porque enquanto crente ele vai ocupar o seu tempo por falta de sabedoria e de entendimento, ele vai querer provar a existência de Deus por meio da palavra, da Bíblia Sagrada. Só que a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao livro de Apocalipse, ela não me prova em nenhum versículo, em nenhum capítulo e em nenhum livro que Deus existe. A Bíblia, ela não perde o seu tempo provando para nenhum dos seus leitores, para nenhum dos seus servos, que Deus existe. Deus não prova isso na sua Bíblia. Até porque ele não está preocupado em provar para você acerca da sua existência. Tanto é que na carta aos Hebreus está escrito que aquele que se aproxima de Deus, necessário é que creia que ele existe. Então, Deus não prova a sua existência, mas ele cobra que você creia que ele assim existe. Então, a crença na existência de Deus parte do homem para com Deus, e não de Deus para com o homem. Tá ok? Beleza? Então, quem tem que mostrar crença não é Deus para com você, mas sim o homem para com Deus. Bom? E nós estamos sempre tentando inverter esse papel. Qual papel? O papel de pedir, por exemplo, sinais. Senhor, me dá um sinal de que o que está acontecendo vem de fato da parte do Senhor. Senhor, me mostra que aquilo que eu estou querendo fazer, de fato, o Senhor está aprovando. E em nenhum momento a Bíblia me dá respaldo para isso. Em nenhum momento Deus me dá autorização para isso.
Tá ok? Então, é necessário que eu entenda isso. Jesus, por exemplo, ao bater de frente com os fariseus e com os religiosos de sua época, ele deixa uma coisa clara. Qual é a coisa clara? Essas pessoas estavam pedindo para ele um sinal. E Jesus vai responder para eles: o único sinal que eu tenho para dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Vocês sabem muito bem da história do profeta Jonas, né? Por desobediência a uma ordem direta de Deus, ele se nega a ir para a cidade de Nínive, vai para a cidade de Tarso, e lá o Senhor pune ele e toda aquela embarcação por conta da desobediência. Ele vai parar no ventre de um grande peixe, e ao terceiro dia ele é cuspido do ventre do grande peixe para fazer a obra do Senhor. Então, o único sinal que Jesus vai nos dar foi aquele que ele já nos concedeu. Qual foi o sinal? Que ele morreu, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele disse que há de voltar para buscar a sua noiva para morar no céu. Este foi o único sinal que ele prometeu nos dar: a sua morte e a sua ressurreição. E o crente está a todo tempo pedindo um sinal. Senhor, eu quero um sinal de que aquilo que eu estou para fazer é da sua vontade. E aí Deus não dá o sinal, Deus dá a palavra. E nos últimos dias eu tenho conversado com algumas pessoas e algumas pessoas dizem o seguinte, fala para mim: será que é da vontade de Deus que tal coisa aconteça? Será que é da vontade de Deus que eu vá para determinado lugar? Você já pediu uma resposta para Deus? Tem respostas que Deus não vai me dar. Tem respostas que Deus já me deu. Que respostas são essas? É por meio da profeta Cris Lane, que vai vir rodando, sapateando no poder, falando em outras línguas e dizendo: assim te diz o Senhor? Não. A resposta está na palavra. Então, se eu quero uma resposta para aquilo que eu preciso fazer, resolver, para uma atitude que eu preciso tomar, eu tenho que ir na palavra. A resposta não vai ser concedida, ela já foi. Eu quem não tive acesso a essa resposta ainda. Então, eu não tenho que ir ao monte atrás de uma profecia, eu tenho que ir à palavra. Eu não tenho que ir até a profetisa para ter uma resposta, eu tenho que ir à palavra. O grande problema é que as pessoas estão querendo um sinal e não estão querendo a palavra. Tá? Então, a Bíblia, volta a dizer, que ela não está preocupada em ocupar o seu tempo em provar que Deus existe. Mas ela cobra que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe. Então, nesse processo de crença, não é Deus quem me convence, sou eu quem demonstro a minha crença. Deus não vai mandar sinal para você acreditar nele, mas ele vai cobrar que você demonstre atitudes que provem para ele que você acredita nele, na sua palavra. Ponto. Senão, o escritor da carta aos Hebreus não diria que aquele que se aproxima de Deus, necessário é que creia que nele existe, que ele existe, ok? Então, por que o seu Deus é verdadeiro e não um Deus falso? Porque o Deus que nós servimos, ele é inalcançável, ele é inexplicável, ele é inatingível, ele é incompreensível. Por isso que eu não consigo explicar quem Deus é. Outros sim, existem pessoas que falam assim: eu conheço Deus. Deus, quando começa a fazer dessa forma, é porque ele quer te levar para esse lugar. Deus, ele trabalha assim, Deus, ele trabalha assado. Essas pessoas só falam tal coisa porque nunca leram Jó, capítulo de número 38. Quando Jó vai questionar ao Senhor, e o Senhor coloca Jó no cantinho do pensamento. Já viu quando a criança, antigamente, hoje em dia, se fizesse com a criança na sala de aula, o professor ele é expulso do colégio.
Mas antigamente, se você questionasse muito ou fizesse muita bagunça, você ficava com a cara na parede lá até o término da aula. É o que Deus faz com Jó. Jó achava que conhecia a Deus. E Deus, no capítulo de número 38, já com o copo transbordando de tanta fala inapropriada de Jó, ele coloca Jó no seu devido lugar. E a fala de Deus é: aonde tu estavas, onde eu criei os céus e a terra e todas as coisas que nela há. Deus destina um capítulo inteiro só para esculachar Jó. Só para colocar Jó no lugar dele, lugar de insignificância, de irrelevância diante de Deus. E olha que Jó, ele tem um testemunho dado pela própria boca de Deus, dizendo: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se aparta do mal. Esse mesmo camarada que Deus dá testemunho dele é o mesmo camarada que Deus diz que não sabia nada acerca do Senhor. E às vezes, porque a gente vai a uma EBD, porque a gente faz um seminário teológico, porque uma vez ao mês eu subo ao monte, porque uma vez ao mês eu entrego um jejum, eu acho que eu já conheço a Deus. Porque eu tenho uma carteirinha de membro, porque eu prego, porque eu canto, porque eu oro, porque eu dou lugar, eu acho que eu tenho intimidade suficiente para dizer que eu conheço a Deus. Não, nós não conhecemos em sua totalidade. Ok? Então, o nosso Deus é verdadeiro porque não se tem como zerar quem ele é. Eu não tenho como explicar como ele faz, como ele age, como ele fala, como ele transforma, como ele muda. É um Deus que, se quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Se ele quiser abrir a porta, ele vai abrir. Se ele quiser fechar, ele vai fechar. E ponto. E ponto. Tá? Esse é o Deus que nós servimos. E isso fica provado, comprovado com a própria história da vida de Jó. Deus decidiu, sem dar satisfação para Jó, o que ele faria com Jó. Simplesmente as coisas aconteceram com Jó, sem que Jó tivesse dado autorização, sem que Jó tivesse aceitado, sem que Jó tivesse tomado conhecimento, simplesmente numa reunião entre Deus e o diabo. Deus autorizou o diabo, correto, a tocar em Jó. Ponto. E você vai visualizar nos 42 capítulos do livro de Jó, em nenhum momento, Deus explicando do porquê Jó estava passando por tudo aquilo. Não há uma explicação de Deus para com Jó. Então, Deus decide o que fazer, Deus permite acontecer, Deus faz, Deus enferma, Deus tira, Deus cobra, Deus sara, mas Deus não dá satisfação. Mas Deus não dá satisfação. E pronto. Ok? Beleza? Podemos seguir? Então vamos lá. Sigamos aqui na apostila. A resposta a tal pergunta, Crislane, eu vou só mutar o seu microfone para que o barulho externo aí não interfira na aula, tá bom? Mas se você quiser falar alguma coisa durante o período, você pode abrir o microfone e se expressar. Vamos lá. A resposta a tal pergunta se torna absolutamente essencial numa época em que não podemos mais, de antemão, assumir que a maioria aceite a religião cristã como verdadeira. Um outro problema. Por que é que, na atualidade, existe uma rejeição à religião cristã como sendo a verdadeira? Lembrando que cristianismo é uma coisa, evangelho é outra. O que é o evangelho? O evangelho é a verdadeira religião, tá bom? Expressada por meio da boca do apóstolo Tiago, que é aquela que está preocupada com os órfãos e com as viúvas nos seus momentos de dificuldade. Esse é o evangelho. Tá? O evangelho é isso. Agora, cristianismo é um conjunto de regras que nem sempre vai dialogar em sua totalidade com a palavra de Deus. Então, é muito importante nós compreendermos essa diferença. Cristianismo
e evangelho. Nós, por obrigação e por meio da palavra, teríamos que viver o evangelho, mas não vivemos. Nós vivemos o cristianismo. E esse é o problema. Por quê? Porque eu vivo um conjunto de regras estabelecidos pelo homem que diz o que é certo e o que é errado, sem se preocupar se aquilo que eles determinam, se aquilo que eles dizem ser uma verdade, de fato está condicionado à palavra de Deus. O evangelho, não. A ordem de Jesus qual foi? Ide por todo mundo e pregai o cristianismo ou pregai o evangelho? Quem pode me responder essa pergunta? O evangelho a toda criatura. Oi? O evangelho. O evangelho. Então, se Jesus me dá a ordem, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ele está dizendo para mim pregar uma religião pura, imaculada, que se preocupa com o órfão, com a viúva, nos seus dias de necessidade. Porém, o que nós pregamos é o evangelho ou o cristianismo? Nós pregamos o cristianismo. Nós ensinamos as pessoas a fazer parte da igreja e não a ser cristãos de verdade. Nós ensinamos as pessoas a viver de acordo com as normas estabelecidas por aquela igreja e não a vivermos de uma forma que o Senhor Jesus nos ensinou a viver. Hoje, se você viver o evangelho, você é taxado como herege, como desviado, como alguém que não conhece a palavra. E isso é comprovado quando você passa a fazer uma análise clara das religiões cristãs que nós temos dentro do cenário brasileiro, aonde o assembleiano não se dá com o batista, que não se dá com o membro da comunidade, que não se dá com o presbiteriano. É uma guerra dos infernos, aonde todo mundo acha que é possuidor de uma verdade absoluta, mas no fundo ninguém é verdadeiro em nada. Hoje você visualiza pessoas estabelecendo normas como doutrinas, quando na verdade não tem nada a ver com a palavra. Em uma igreja pode pintar o cabelo, na outra igreja tu não pode nem raspar o cabelo do sovaco. Em uma igreja você pode batizar crianças, na outra igreja só com 12 anos. Em uma igreja você pode ser batizado, mas não pode ceiar porque você não é casado. Na outra igreja você ceia, você prega, você canta, você ora, mesmo sem ser casado. Numa igreja você pode pregar de vestido ou de terno e gravata, na outra igreja não é necessário. É uma confusão, é um samba danado, é um enredo que ninguém entende. No final, cada uma acha que tem a verdade absoluta debaixo do seu braço e acha que agrada a Deus fazendo tal coisa. Enquanto isso, as pessoas que precisam de fato ser assistenciadas, visitadas, acompanhadas, não é? Carregadas, elas não são. Porque a religião cristã, ou seja, o cristianismo, ele está preocupado se a Letícia e se a Elane vai cumprir com as regras estabelecidas pela igreja. Não vai se preocupar se a Elane e se a Letícia estão ocupando o seu tempo, se preocupando com o órfão e com a viúva nos seus dias de necessidade. O cristianismo vai preocupar-se se a Elane foi de coque ou não, se a Letícia está de roupão ou não. O evangelho vai se preocupar se a Elane deu água para quem tem sede, deu pão para quem tem fome, deu casaco para quem tem frio, foi visitar quem estava se sentindo sozinho. Jesus vai ser claro ao dizer que todas as vezes que vocês fizerem a um desses pequeninos, estarão fazendo para mim. Cristianismo quer fazer para Jesus? Vai ao culto. Evangelho quer fazer para Jesus? Visita quem não tem força para ir ao culto. Cristianismo, se você faltar um culto, você vai para o banco. Evangelho, se você levantar quem está caído, você está fazendo por Jesus.
Então, por conta dessas situações que a religião cristã ela tem caído em descrédito, porque prevalece mais as normas que eu crio do que aquilo que a palavra diz. Estabelece as normas que eu estabeleço e não as normas que Deus estabeleceu. Então, eu conheço mais das regras da minha igreja do que da palavra de Deus. Eu conheço mais do que pode e do que não pode fazer na igreja, do que pode e não pode fazer, porque a palavra de Deus me autoriza ou me desautoriza. Isso é sério. É tão sério, mas tão sério, que quando você vai para o livro de Josué, capítulo de número 1, se eu não me engano, versículo de número 9, Deus vai dizer para Josué: "Sê tão somente forte e muito corajoso, para que você possa cumprir todas as palavras que eu, o Senhor, disse a Moisés." Deus não está dizendo para Josué se esforçar e ser corajoso para poder vencer os inimigos. Deus não está dizendo para Josué ser esforçado e corajoso para derrubar muralhas, para enfrentar gigantes. Deus está dizendo para Josué: esforça-te e seja muito, porque se você for pouco, você não consegue. Seja muito corajoso para você cumprir as palavras que eu disse ao meu servo Moisés. E delas você não se desviar nem para a direita e muito menos para a esquerda. Então, viver a palavra exige esforço e muita coragem. Perceba que no texto, Deus não dá força para Josué, Deus não dá coragem para Josué, mas Deus cobra esforço e coragem. Olha como é que é interessante. Deus não me dá força para viver a palavra, Deus não me dá coragem para ver a palavra. Esforço e coragem não é algo que Deus me dá, mas é algo que Deus me cobra. Deu para entender? Esforço e coragem não é algo que Deus me dá, é algo que Deus me cobra. E por que é difícil viver a palavra? Porque você está inserido em um ambiente onde pessoas não conhecem a palavra, não se interessam pela palavra, não examinam a palavra, mas dizem que vivem por ela. Se nós vivêssemos pela palavra, gente, as coisas não estavam do jeito que estão na atualidade. Você pode ter certeza disso. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Quem quer falar alguma coisa? Pastor, Oi, Elaine. é curioso, né? Porque, por exemplo, nessas pregações de, assim, não sei se eu estou usando a palavra certa, mas que mais parece uma palestra de incentivo, nessas pregações eles falam muito assim, para buscar em Deus força, para que Deus te dê força, para que Deus te dê, porque então assim é um pensamento ou uma palavra errada, porque essa força, na verdade, já está na gente. Sim, foi perfeita a sua colocação, porque a força que nós precisamos se encontra dentro de nós. Deus, ele fortalece o cansado, e não o covarde, e não o medroso. É completamente diferente do eu não conseguir viver a palavra porque eu estou cansado de tantas decepções e de tantas lutas. Do que eu não viver a palavra por covardia. E isso é tão verdade, Elaine, que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino do céu. E que Deus não se agrada, né, de gente covarde. Então, para o covarde, Deus não dá força e nem coragem. Deus fortalece o cansado,
Porque ele sabe que viver da palavra e viver a palavra cansa. Cansa porque você tem hora que parece que você luta sozinho. Parece que você está vivendo uma mentira e todo mundo está vivendo uma verdade. Paulo perdeu a cabeça porque viveu a palavra. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque viveu a palavra. Jesus foi para a cruz porque viveu a palavra. João Batista foi decapitado porque viveu a palavra. O apóstolo João foi para a ilha de Patmos porque viveu a palavra. Então, quem decide viver a palavra porque é corajoso, perde a cabeça ou vive sozinho. Quanto às pregações, onde as pessoas dizem, pede força a Deus. Se você estiver cansado de viver a palavra, ele vai te fortalecer. Agora, se você estiver com covardia, aí ele não vai se agradar. Quando você vê, por exemplo, o livro de Jeremias, vou abrir aqui, Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Se puderem abrir aí, Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4, em diante. Diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, 2 pontos, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Primeira repreensão de Deus. Deus chama Jeremias, desculpa de Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele era uma criança, sim ou não? Jeremias era uma criança, sim ou não, pessoal? Não. Sim, ele só tinha 17 anos quando Deus o chamou. Ele não está mentindo para o Senhor. Ele está dizendo, eu não passo de uma criança. Ele só possuía 17 anos de idade. Então, ele não está mentindo para Deus. O que ele está falando é uma verdade. Mas olha a resposta de Deus para Jeremias. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança. Ponto. E esse ponto que está aí na sua Bíblia é um ponto continuativo. Ponto continuativo ou ponto e vírgula na Bíblia significa, e também na língua portuguesa, significa que eu estou dando fim a um assunto e iniciando um outro. Então, Jeremias fala, não passo de uma criança. O Senhor fala, não digas que você passa de uma criança. Ponto continuativo. É Deus dizendo, esse assunto eu não vou voltar a tratar com você. Esse assunto está resolvido. Vou para um outro. Falei, como é que Deus é duro com Jeremias? Uma resposta direta. Não digas que você é uma criança. Acabou o assunto, Jeremias. Mas, Senhor, acabou o assunto. Ponto. Agora eu vou seguir a minha fala, Jeremias. O Senhor segue. Aonde quer que eu te enviar, você vai. E tudo que eu te mandar dizer, você vai dizer. Olha a resposta de Deus. Se você ler os versículos anteriores, você não vai ver, Elaine, Deus dando força para Jeremias. Então você vai ver Deus escolhendo, dizendo que tem intimidade com ele, mandando ele fazer uma coisa. Ponto. Aí eu te pergunto, como é que Deus me cobra algo que ele não me deu? Se ele não me cobra algo, Deus é injusto? Não. Se Deus me cobra algo que eu entendo não ter recebido, é porque eu entendi errado. Ponto e vírgula, exatamente, Amanda. Tanto ponto continuativo, tanto ponto e vírgula representa o fim de uma história e o início de uma outra. Bom? Então, como é que Deus cobra algo de Jeremias que ele ainda não tinha concedido ao mesmo? Deus só cobra algo de alguém porque ele entende que ele já deu esse algo a alguém e esse alguém ainda não entendeu o que tem dentro dele.
como a Elaine disse. E a fala de Deus é direta. Não digas que você não passa de uma criança, ponto, assunto resolvido. Aonde eu mandar você ir, você vai, não tem caô, não tem ideia, não tem dois papos, eu mandei, você tem que ir, acabou. Beleza, Senhor. E outra coisa, o que eu mandar você dizer, você vai dizer. E está acabado. Versículo 8. Não tema diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aí? Deus dá coragem a Jeremias? Agora vamos lá para o versículo de número 16, do mesmo capítulo 1. Diz assim: cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espante diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Olha que negócio interessante. Além de Deus não dar coragem para Jeremias, mas cobrar coragem dele, Deus diz: se você se acovardar diante desse povo, eu vou colocar um medo diante de você, ao ponto de você ficar com medo deles. Deus, além de não dar coragem, ele diz: se você se acovardar, filho, eu vou fazer com que eles se sintam mais fortes do que vocês. Entendeu, Elaine? Entendi. E é assim, entendi o que você falou, mas é difícil de compreender, por exemplo, Deus escolheu e Deus acredita mais na gente do que a gente mesmo. Sim. Sim. E isso é uma verdade. Se não fosse isso, ele não morreria no nosso lugar. Se não fosse isso, ele não nos escolheria com tantas falhas e tantas situações adversas, né? Ele acredita mais em você do que você mesmo. Ele acredita mais na gente do que a gente mesmo. Porque nós olhamos, Elaine, a nossa realidade. Nós olhamos o que nós não estamos... Sabe por que nós nos sentimos tão incapacitados? Porque quando eu me olho no espelho, eu penso o seguinte: eu não sou capaz de fazer isso por mim. Então eu passo a não acreditar na minha pessoa. Porque quando eu olho para a minha realidade, eu entendo, eu não tenho força para fazer nada por mim, eu não tenho dinheiro para fazer nada por mim, eu não conheço pessoas que possam me ajudar nesse processo. Mas quando Deus olha para mim e para a sua vida, ele entende o contrário. Ele fala assim: eu posso fazer, eu posso levantar, eu posso erguer. Se nós passarmos a olhar para as nossas vidas com os olhos de Deus, nós vamos conseguir compreender que somos mais capacitados para o exercício de determinadas funções do que nós acreditamos ser. Eu não acredito que sou capaz porque eu olho as minhas forças. Mas quando eu olho para Deus, eu entendo que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Vamos lá. A Amanda perguntou aqui: professor, tem uma idade mínima para ser criança na Bíblia? Bom, porque muitos falam que 7 anos. Existe um cenário bíblico, Amanda, que quando a pessoa ela está dentro de um processo de estudo religioso, ou seja, pessoas que estão inseridas em ambientes para poder se preparar para o exercício profético ou sacerdotal, eles vão passando por algumas etapas. De 0 a 6 anos é a primeira etapa educacional dentro do âmbito religioso. Do 7º ano ao 12º ano é a segunda etapa. Por exemplo, Jesus, quando ele é esquecido pelos seus familiares no templo, e que quando Maria e José entram no templo, Jesus estava debatendo com os mestres da lei. Jesus ali ele possuía 12 anos de idade. Então ele estava na sua segunda fase de vida. A terceira fase, ela vai dos 13 aos 30 anos. Então o homem ele termina o seu estudo
com 30 anos de idade, tá? Dentro do âmbito religioso. Dentro do âmbito religioso. Agora, dentro do âmbito civil, o homem com 13 anos de idade, isso até hoje em Israel é assim, com 13 anos de idade, ele já é considerado maior de idade. E a mulher com 12 anos de idade, ela já é considerada maior de idade. Ao contrário do que no Brasil, né? No Brasil, o homem com 18 é considerado maior de idade e a mulher com 21. Em Israel, o homem é com 13 e a mulher é com 12. Lembrando que Jeremias, aqui com 17, ele está trabalhando o âmbito religioso. Tá? Deus está chamando Jeremias para o exercício de uma função religiosa. E a função religiosa, ela deveria ser exercida depois dos 30 anos. E Jesus nos dá exemplo disso. Tá? Deus, ele antecipa o processo por conta da necessidade. Então, ele chama Jeremias para o exercício de uma função religiosa com 17, quando, na verdade, deveria ser exercida com 30. Por isso, Jeremias diz, eu apenas sou uma criança, eu estou cru ainda para o exercício de uma função tão séria como a de ser um comunicador da sua palavra para com o povo. Ok, Amanda? Você compreendeu? Entendi, sim, professor. Entendi. Obrigado. Tá. Elaine, resposta dada? Você compreendeu? Sim, pastor, obrigado. Sigamos. Na apostila, tá? O islamismo cresce no mundo inteiro. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo, tá, gente? É o islamismo. Não é o cristianismo, muito menos o judaísmo, mas a religião que mais cresce é o islamismo. A Europa, por exemplo, hoje, ela é um país islâmico, praticamente. A maioria dos países da Ásia, que foi povoada lá pelo cristianismo, por meio do apóstolo Paulo, por meio do apóstolo Pedro, hoje, não vou generalizar, mas em quase sua totalidade, a sua grande maioria são de islâmicos. Tá? O islamismo cresce no mundo inteiro. As religiões asiáticas e indígenas vivem uma nova conjuntura por causa de centenas de movimentos esotéricos. Há cada vez mais pessoas atraídas pela alegria transmitida pelos orixás das religiões afro-brasileiras. E aí eu lhe pergunto, por que o islamismo cresce? Por que as religiões asiáticas e indígenas crescem? E por que as religiões afro-brasileiras elas crescem também? Em contrapartida, a religião cristã ela não cresce, mas ela incha. Tem uma resposta para isso? Quem é que pode me dizer? Letícia, por que você acha que essas religiões crescem em detrimento do cristianismo? Pastor, particularmente, eu acho que essa divisão aí que o senhor tinha até falado em relação a o foco da gente, eu acho que se perdeu ao longo do tempo. Em vez de pregar o evangelho, prega o cristianismo. E aí acaba se tornando algo meio exclusivo, que exclui as pessoas e mostra uma coisa errada. A exclusão, né? É. Vocês conhecem a história de Gandhi? Quem foi Gandhi, gente? Hein? Quem foi Mahatma Gandhi? Vocês estão comigo? Eu, sinceramente, não sei. Não sabe, Elaine? O senhor falou no seu vídeo lá na aula do Classroom, mas eu não me lembro. Eu acho que eu tinha anotado aqui, Tá mas eu não vendo? sei. Como é que eu pego vocês? Tá vendo como é que eu pego vocês?
Gandhi, ele é, né, o líder Achei maior. aqui uma frase que o senhor falou. Então fala. Achei que é uma frase que o senhor falou. Eu me tornaria cristão se não fosse os cristãos, pelo comportamento dos cristãos. Mas parabéns, Amanda. Então eu não vou falar. Vou pedir para que vocês assistam a videoaula lá que eu vi que vocês não assistiram. Tá vendo? Gandhi, ele é o líder maior da religião hindu, tá? E a princípio ele desejou ser cristão. Ele desejou ser cristão, porque ele ficou completamente apaixonado pelos ensinamentos de Jesus, pela sabedoria de Jesus, pelo conhecimento que Jesus possuía, pela forma como Jesus tratava as pessoas. E ele se sentiu mais interessado em mergulhar nessa linha de raciocínio. E qual era o lugar que se tinha para aprender acerca de Jesus? Na igreja. Só que quando ele chega na igreja, ele sofre o que a Letícia falou: rejeição. Ele é marginalizado. Por que ele é marginalizado, Amanda? Está lá no vídeo também. Por que ele é rejeitado pela igreja cristã? Hein? Pessoal, por favor, vamos assistir às videoaulas, tá? Então, não sei te responder. Não sei se é pergunta que eu não estou sabendo. Tenta reformular aí para mim, que eu anotei tudo que eu vi na Ele é videoaula. rejeitado por conta de uma característica que você tem na pele, Ah, pela cor. pelo fato dele ser negro. O maior líder do hinduísmo desejou ser cristão. Aí ele vai dizer: eu me tornaria um cristão se não fosse quem, Amanda? Os cristãos. Se não fosse os próprios cristãos. Então ele... Então, pastor, Pode falar, Letícia. então talvez se a atitude dos cristãos, quando ele tentou ser cristão, fosse outra, talvez não existiria a religião a qual ele foi o fundador, né? E esse povo estaria servindo a Cristo e não aos outros deuses. Então ele... Mas isso não é diferente Pode hoje em falar, dia, mano. não. Oi? Desculpa. Hoje isso não é muito diferente, não, porque isso acontece. Eu vivi isso, entendeu? Na igreja que eu congregava quando eu era adolescente, tinha um grupo que só tinham negras e um grupo que só tinham brancas. E elas botaram o nosso nome de grupo das pretinhas, entendeu? Isso Sim, aí existe até hoje. até Isso hoje. que o senhor falou, essa divisão aí, nós somos mais desunidos que as outras religiões. A realidade é completamente só essa, a falta de união. Exatamente. Exatamente. Então, por que essas religiões elas crescem em detrimento do cristianismo? Porque tem muita gente sendo rejeitada. O camarada ficou pobre, ele é rejeitado. O camarada pecou, ele é rejeitado. O camarada tem uma cor de pele diferente, ele é rejeitado. Ele tem um emprego ruim, ele é rejeitado. Ele não consegue financiar as saídas dos grupos pelo qual a igreja possui, ele é rejeitado. Ele não fala da mesma forma, ele é rejeitado. Ele não se veste da mesma maneira, ele é rejeitado. Ele não se comporta da mesma forma, ele é rejeitado. Assim como Gandhi, existem outros Gandhis espalhados por aí, gente. Porque não conseguiram ser abraçados pelo cristianismo, pelo evangelho. Por que não foram abraçados? Como a Letícia disse, porque quando entrou, se depararam, acharam que encontraram o evangelho, mas se depararam com o cristianismo. Saí de casa, botei uma roupa, pintei o cabelo, vou atrás do evangelho. Quando eu entro, me deparo com o cristianismo. O evangelho abraça, acolhe. O cristianismo marginaliza, afasta, segrega as pessoas. E aí depois tem um ditado popular:
se afastou-se de Cristo por conta da igreja, porque nunca amou ao Cristo. Isso é fala de quem tem culpa e não quer assumir ela. Gandhi sentiu-se interessado por Cristo, amou os ensinamentos de Cristo. O único lugar que ensinava acerca de Cristo era na igreja. Quando ele entra na igreja, ele é rejeitado pela cor da pele. Ao sair de lá, ele declara: me tornaria um cristão, se não fossem os próprios cristãos. Pastor, Pode falar, Amanda, estou lhe ouvindo. eu ouvi isso que o senhor falou uma vez, assim que eu fiz 18 anos, eu entrei com 14 e me desviei com 18. Mediante essas coisas que aconteceram, né? Tudo colaborou um pouco. E aí eu ouvi, quando eu retornei, que eu me desviei porque eu era menina na fé, eu fui fraca, né? Eu tinha que suportar tudo que eu passei, crendo que Deus me daria a vitória, né? É isso que eles pregam muito, que a gente tem que suportar. A gente sabe que tem isso, que vem afronta, que vem, né? Calúnia, tudo isso a gente sabe que existe. Mas eu acho que você chegar ao ponto de ser usado, porque eu acho que é usado pelo diabo para poder ferir o teu irmão, a quem que você está servindo? Né? É Deus? É porque se esquecem, ô Amanda, que ovelha não tem garra, ovelha não tem dente afiado, ovelha não tem veneno. Ovelha é completamente dependente de quem o lidera, que a Bíblia chama de pastor de ovelhas. O pastor conduz a ovelha até pastos verdejantes, ou seja, a ovelha não come qualquer mato. O pastor tem que entender isso. O pastor foi chamado para dar o mato decente para a sua ovelha. Salmo 23, não é isso? O pastor tem que conduzir essa ovelha a beber águas em lugares tranquilos, porque a ovelha ela tem medo do barulho da água e isso faz com que ela não se deleite em águas que são pautadas em corrente. Então, o pastor ele tem que escolher o capim correto, ele tem que escolher o lugar da água correta. Tá? No meio desse trajeto, a ovelha vai passar por vales da sombra e da morte. E a ovelha vai dizer que se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, o pastor, ele também tem a responsabilidade de estar ao lado da ovelha quando a ovelha passar pelo vale da sombra e da morte. E aí o discurso é esse, Amanda. Eu não te dou capim, eu falo, você tem que ser forte. Eu não te dou água fresca, eu digo, você tem que ser forte. Eu não te acompanho no vale da sombra da morte, porque eu digo que você tem que ser forte. Então, eu abro mão das minhas responsabilidades para dizer que você tem que ser forte. E você é a ovelha, você é fraca. E aí você vai morrer de fome porque eu não te dei capim, vai morrer de sede porque eu não te dei água, vai morrer de medo porque eu não fui o teu acompanhante no vale da sombra e da morte. É por isso que essas religiões elas crescem, e muito. Mas tem um outro cenário por que essas religiões crescem. Essas religiões elas crescem porque elas trabalham muito com sacrifícios e não com renúncia. E esse é um problema que a igreja está entrando também nos últimos anos, nas últimas décadas. Tá? Assim como essas religiões, a igreja cristã começou a fazer. Ela trabalha a ideia de sacrifício. Ela não trabalha a ideia de renúncia. E sacrifício e renúncia são coisas completamente diferentes. Sacrifício eu faço em meu favor. Renúncia eu faço em favor do outro. Deus me cobra renúncia. Deus não me cobra sacrifício. E hoje as pessoas estão sacrificando muito e renunciando pouco. Por que eu sacrifico mais do que renuncio? Porque eu estou preocupado com minha própria necessidade, com o meu próprio umbigo. Então, eu vou sacrificar.
vou sacrificar o meu jejum, vou sacrificar o meu dinheiro, vou sacrificar o meu tempo. Em prol do quê? Em prol da minha vida pessoal. O resto que se lasque. Mas eu preciso renunciar. Por quê? Porque se eu renunciar, eu vou ajudar a Elaine, a Letícia, a Amanda, a Crislane, seja lá quem for que esteja ao meu redor. Ou seja, eu vou viver o evangelho e praticar. Vou falar e praticar. Exatamente. Exatamente. Então, as pessoas elas querem para si e nada para os outros. Isso fica claro aí. Ninguém está preocupado com a dor de ninguém está preocupado com as lágrimas de ninguém está preocupado com a dor de ninguém, está preocupado consigo mesmo. E isso fica evidenciado quando você precisa se expor nas redes sociais para mostrar que está bem para quem está mal. Você se sente na necessidade de mostrar que está bem para ninguém pensar que você está mal. Eu não vejo ninguém na rede social postando nada para poder mostrar que está mal. Só para mostrar que está bem. Ou seja, sacrifício. E não renúncia. Beleza? Ok aí, gente? Dúvidas aí? Ou podemos seguir? Vamos lá. E, além de tudo isso, são 8h50, tá, pessoal? Vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês beberem uma água. 9 horas em ponto, nós retornamos para irmos até 9h30, ok? 10 minutos de intervalo. Vamos lá, pessoal, retornando aí para a nossa aula. Amém? Bom, vamos lá. Próximo parágrafo, tá? E, além de tudo isso, há dentro das próprias religiões cristãs muitas divergências sobre como Deus é. Trabalhamos sobre isso aqui, né, no primeiro tempo. A Letícia citou algumas questões, a Elaine, a Amanda, tá? Sob o nome do mesmo Deus veneram-se características às vezes profundamente divergentes, de tal maneira que parecem ser deuses diferentes. E de fato é, né? Parece que o Deus que se cultua numa igreja é completamente diferente do Deus que se cultua em outra igreja. Você fica até meio que perdido. Aonde está, então, o Deus verdadeiro? Como ele é? Eis a pergunta-chave de toda a teologia da religião. Em todas as culturas e em todas as épocas, encontramos a presença de sistemas religiosos que falam de deuses e dos desejos e exigências deles. A crítica da ideologia mostrou a íntima ligação entre tais sistemas religiosos e o interessante dos respectivos poderosos em sustentar ou de justificar o seu poder. Ao longo da história, e aqui na própria apostila, você vai ver uma diferença, né? Da palavra Deus para a palavra deuses. Ao longo da história, o Deus mais forte, mais poderoso, era aquele Deus que fazia com que os seus súditos conseguissem vencer as batalhas. Ou Deus que dava prosperidade para os seus servos. Esse Deus é completamente diferente do nosso Deus. Tá? Na Bíblia, a maior parte das guerras estava muito condicionada à guerra entre os deuses, não à guerra entre os povos. Então, se Israel vencesse um opositor, os outros povos temiam, não por conta da força de Israel, mas por conta do Deus de Israel. Tá? Só que esse Deus ao qual nós servimos não é um Deus que ocupa o seu tempo em estar do lado dos poderosos, em estar ao lado dos milionários, ao estar ao lado de quem
costuma sempre vencer. O Deus que nós servimos é um Deus que ocupa o seu tempo em estar ao lado de quem sofre, a estar ao lado de quem está passando por algum tipo de dificuldade. Só que o entendimento dentro de algumas religiões cristãs é aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade. Se a Elaine prospera, significa que Deus tem abençoado muito ela. Mas se a Letícia perdeu o emprego, significa que Deus não está abençoando, mas está pesando a sua mão. Então, hoje se prega um Deus que faz prosperar aquele que ele tem se agradado. E Deus que faz as pessoas perderem, porque essas pessoas desagradaram ao nome dele. Se eu venço, é porque eu agradei a Deus e Deus me deu uma recompensa. Se eu perdi, significa que eu não agradei a Deus e Deus me tomou o pouco que eu tinha. Só que, biblicamente, isso não é uma verdade. Tá? A Elaine pode muito bem estar vencendo. Está bem, está feliz, está contente, está rompendo, e Deus está bem distante dela. E a Letícia passando por uma prova terrível, mas Deus está ao lado dela. Porque o Deus que nós servimos, ele não está ao lado dos poderosos, está ao lado de quem está sendo pisado, marginalizado, esquecido. Tá? Então, cuidado com a forma como as pessoas têm apresentado Deus para vocês. Tá bom? Página de número 2, tópico 1. A existência de Deus. A palavra de Deus na língua portuguesa é a mesma que se usa no latim. No grego é Theos. Em ambas as línguas quer dizer o soberano Senhor e governador da terra e dos céus. A palavra hebraica, que no primeiro capítulo de Gênesis se traduz por Deus, é Elohim, nome que quer dizer ser supremo. Qual é o significado dessa palavra Elohim? Se você for em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico é Bereshit, no princípio, Bará, criou, Elohim, Deus. Então, a primeira forma que Deus tem de se manifestar na Bíblia é pelo nome de Elohim. E o que significa Elohim? Tem três significados. Deus Criador, Deus que é o juiz e Deus que é o salvador. Tá bom? Então, Elohim tem três características. Deus Criador, o juiz, o salvador. Tá bom? Texto bíblico que respalda o Deus Criador. Você pode tomar nota aí. Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Como juiz, Salmos, de número 50, versículo de número 6. Como Salvador, Oséias, capítulo de número 13, versículo de número 4. Não, deixa eu ver aqui. Oséias. 13, 4. Já viu o Senhor Deus que Oséias, capítulo de número 13, versículo de número 4. Está correto? Professor, Deus Criador, Gênesis 5:1. Isso, Deus Criador, Gênesis capítulo 5, versículo 1. O juiz, Salmo 50, versículo 6. E o Salvador, Oséias capítulo 13, versículo de número 4. Amém, Amanda? Pegou? Anotou? Amém. Peguei sim, anotei. Obrigado. Ok, vamos lá. A palavra hebraica, que no primeiro capítulo de Gênesis se traduz por Elohim, o nome quer dizer ser supremo. E ele é supremo justamente pelas três características que eu citei aqui. Ele cria, ele julga e ele salva. O único alvo digno de veneração e de adoração religiosa é o nosso Deus. Ok? Significado de adoração, gente.
é prestação de serviço, tá? Significado de adoração, prestação de serviço. Tem texto bíblico que respalda isso? Claro e evidente. Anotem aí. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. E Colossenses, capítulo de número 3, verso 23 e verso 24. Tá? Então, esse Deus, ele é o único digno de ser venerado por meio da adoração. Tá bom? E aí nós temos o significado de adoração, que significa prestação de serviço. Os dois textos que eu deixei para vocês é Colossenses capítulo 1, verso 16, e Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Tá? E por que de adoração e não de louvor? Porque louvor é uma coisa, adoração é outra. Louvor é uma forma que eu tenho de manifestar um determinado tipo de cântico. E eu posso louvar a qualquer coisa. Louvar não é só uma canção. Louvar é um elogio que eu presto a algo ou a alguém. Então, eu posso, por exemplo, comprar um celular e dizer que a qualidade daquele celular é excelente naquele momento. Eu louvei o celular porque eu trouxe uma palavra de elogio, um adjetivo. Tá? Eu vou a um estádio de futebol e começo a entoar canções em favor do meu time, de coração, no meu caso, o Flamengo. Então, eu vou lá no Maracanã e começo a cantar as canções relacionadas ao meu time de coração. Eu estou louvando, eu estou entoando um cântico de elogio ao meu time de coração. Você elogia a sua esposa, você elogia o seu esposo, né? Você está adjetivando aquela pessoa, aquele algo, aquele alguém, aquele time, etc. Agora, adoração é a prestação de serviço. Somente a Deus. O diabo, quando ele vai tentar Jesus no deserto, ele pede para Deus louvar ou adorar. O que está escrito lá? A tudo isso te darei, se você me louvar. É isso que está escrito lá, gente? Não, se você me adorar. Se você se prostrar e me adorar. Então, olha o que o diabo queria, que Jesus trabalhasse para o diabo. O diabo não queria que Jesus cantasse canções para ele. O diabo queria que Jesus trabalhasse para ele. Tá? Então, cuidado. Você pode estar trabalhando para o diabo e achando que está trabalhando para Deus. Bom? Então, a adoração religiosa, ela deve ser prestada somente ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que cria, aquele que julga e aquele que salva. Tá? Esse é o Deus que nós servimos. Bom, ele tem o poder de trazer à existência a coisas que ainda não foram criadas. Ele tem o poder de julgar causas que ninguém tem. E ele tem o poder de salvar que ninguém tem. Bom? Segundo parágrafo. A crença na doutrina da existência de Deus é o primeiro princípio de toda religião. Por isso, ela merece que a estudemos em primeiro lugar. Tá? Então, você pode grifar aí, a crença na doutrina da existência de Deus é o primeiro princípio de toda religião, por isso merece que estudemos ela primeiro. Tá? Tem texto bíblico para isso? Tem. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6. Tá? É a crença na doutrina da existência de Deus. Está pautado lá em Hebreus 11, 6. A questão da existência de Deus supera todas as outras. As soluções dos grandes problemas da existência de todas as coisas e as direções de nossa vida dependem da resposta que dermos às seguintes respostas. Deus existe? Essa é uma grande questão. Deus existe, gente? É uma pergunta que eu faço para vocês aí. Deus existe, sim ou não? Sim. Quem respondeu?
Deus existe ou não, Amanda. gente? Por que você acha que Deus existe? Pelas escrituras, pelo livro. Mas eu falei aqui no texto, no começo da aula, que a Bíblia não me prova que Deus existe. Me diz um texto bíblico que prova a existência de Deus. Que Deus diz claramente, eu existo. Ou Deus provando ali por A mais B que ele existe. Se for pautar na Bíblia, não tem. Fala, Letícia. Pastor, é uma experiência Você tá fritando alguma pessoal. coisa aí, não tá, Letícia? Você está fritando alguma coisa aí, não tá? Não, é o computador que está uma benção. Fala para mim, me responde, Letícia. É uma experiência pessoal? Não, porque a experiência pessoal não tem o poder de nortear a fé de outra pessoa. Porque, por exemplo, você está grávida, né? Então, para você, Deus existe porque ele abriu sua madre. E para quem não conseguiu engravidar? Para a mulher que não consegue engravidar. Yeah. Se ela for pegar a sua experiência pessoal, ela vai dizer, para mim, Deus não existe. Entende? Yeah. A tua experiência pessoal, ela fortalece algo existente, mas ela não tem o poder de criar algo. Fala, Elaine. Eu acho que a própria existência é a explicação da existência de Deus, porque se você for parar para pensar, eu não sou uma A estudiosa própria o quê, disso, mas Elaine? Eu não quando eu entendi. penso A própria o quê? a própria existência de Existência, tudo né? que há, do ser humano e de tudo que existe, não tem outra explicação a não ser que seja Deus. Porque, assim, eu não sou uma estudiosa disso, mas você pensando de forma curiosa, não tem uma explicação lógica para a gente existir, para tudo existir, para o universo existir, não tem uma explicação. Porque se você for passar pelo, os macacos, então o que eles não desenvolvem até hoje? Uma célula, por que a célula não desenvolve até hoje? Então, assim, na minha visão e de leiga, eu acho que a própria existência do ser humano e de tudo que existe é uma explicação lógica de que Deus existe, assim, não tem outra na minha cabeça. Tem texto bíblico para isso? A criação. A sua fala? Eu diria Gênesis, capítulo 1, versículo 1. 1. Mas ali em capítulo 1 está dizendo que Deus criou, verdade. Mas tem um texto bíblico que é muito interessante, que eu vou deixar como trabalho para vocês realizarem. Tá bom? Anotem aí, vocês vão precisar ler o Salmo de número 19. São 14 versículos. Rapidinho, se você ler esses 14 versículos, você vai ficar livre. Não vai precisar ler mais a Bíblia essa semana. Olha que maravilha. Para dar base à fala da Elaine. A resposta à minha pergunta é se Deus existe, não e sim. Como é que é isso, Leandro? Não e sim? Porque se eu afirmar filosoficamente dizendo, tá bom, Amanda, que Deus existe, eu tenho que provar quem o criou. Porque tudo que existe foi criado. Tudo que existe tem começo, tem meio e tem fim. Se tudo que existe foi criado, possui matéria-prima. E aí eu peço que vocês me respondam. Quem criou Deus? Quando Deus foi criado? Se tudo que foi criado tem começo, meio e fim, qual é o fim de Deus? Se tudo que é criado tem matéria-prima, qual é a matéria-prima de Deus? Então, filosoficamente, a resposta a essa pergunta é não. Deus não existe. Porque tudo que existe foi criado. E sim, porque o conceito dessa existência é distinto do que nós entendemos por existência.
Como é que eu demonstro que Deus existe? Salmo de número 19. Criação. Então o senhor disse no começo da aula aqui sobre o sinal da existência de Deus. O senhor citou a passagem de Jonas, né? Ou então que ele morreu, ressuscitou e Não, em porque breve Jonas, vai voltar. eu citei Jonas porque o povo ele pede um sinal para tudo aquilo que Deus tem ou está para fazer. Então, por exemplo, eu citei Jonas na fala de Jesus, né? Porque Jesus ele está se deparando com os religiosos de sua época e os religiosos pedem a ele um sinal. E Jesus diz: eu não vou dar sinal algum a não ser aquele do que Jonas, né? Ele foi engolido pelo grande peixe e morreu dentro do ventre no terceiro dia. A fala do começo da aula relacionada a Jonas é que a pessoa quer uma prova material, mas não quer uma prova por meio da palavra. Ou seja, Senhor, será que eu devo fazer tal coisa? Será que eu devo aceitar tal coisa? Será que eu devo ir para tal lugar? Então, eu quero um sinal, que é o Deus use alguém, mas eu não quero ir para a palavra. Foi nesse sentido, tá bom? Lá atrás. Pode falar, mano. Não, entendi. Então, são duas questões. Filosoficamente, se você for responder, Deus não existe. Você vai numa faculdade, né? Que ali as pessoas martelam bastante, né? A existência de Deus. E elas vão querer que você prove por A mais B a existência dele. E por A mais B, cientificamente, eu preciso provar quem criou, o começo, o meio e o fim, e a matéria-prima. E nós não temos como dar provas filosóficas, científicas, químicas, físicas da existência desse ser. Agora, se nós trabalharmos religiosamente, eu tenho pontos, tá, que vão provar a criação, que me levam a crer que alguém criou aquilo tudo. Se alguém criou aquilo tudo, o Criador é muito maior. E aí eu volto a citar aqui o Salmo de número 19. Tá? Só o versículo 1, por exemplo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, a linguagem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, o seu curso até a outra extremidade. E nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor ela é perfeita, ela refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, e aí por aí vai. Quem me conhece sabe que eu amo a leitura de Salmos, né? Então, se você tiver que provar que existe a presença de um Criador, além de Gênesis, Salmos. Além de Salmos, Jó 38. Você ia falar, Elaine? Então ele não. Ele é, né, pastor? Ele não existe, ele é. Ele é. Exatamente. Eu ia falar isso agora. A resposta para a pergunta, Deus existe? Não. Ele é. E ele diz isso para Moisés. Qual é a fala de Moisés? Senhor, eu vou dizer o que o senhor é lá. Ele vai. Moisés não está querendo provar para o povo que ele existe. Moisés está querendo provar quem ele é. E o Senhor diz o quê? Eu sou o que sou. Ou eu serei o que serei. Então, Deus existe? Não. Mas sim. Ué, como é que é isso? Não porque ele não foi criado, então ele não existe. Ele é. É o Criador dos céus e da terra. Ele é uma essência inexplicável. Ele é um ser que quimicamente não se comprova, fisicamente não se comprova, filosoficamente não se alcança, por isso ele é.
Entendeu, Amanda? Ou está confusa com a cabeça ainda nessa primeira aula? Não, entendi sim, entendi. Filosoficamente eu não tenho como provar, porque eu não tenho matéria-prima para poder comprovar isso. Por Mas isso ele é. religiosamente eu tenho pontos que me levam a isso. Tenho pontos a provar a existência dele, que ele é. Exatamente. Não que ele precise, né? Ele Não precisa que ele provar e para nem ninguém. pede. Ele não Ele pede que eu pede, saia mas por ele... aí querendo provar que ele existe. Deus não me manda provar para ninguém que ele exista. Mas ele me cobra que pelo menos eu creia na sua existência. Tá? Vamos lá, e a Tá gente ok. inicia. Só deu outro versículo para os Salmo pontos sobre a 16. criação. Salmo 16 Tá, e Jó Salmo 38. J38, tá. Bom? Beleza? Então a gente fica por aqui, são 9h31. Tá? Marquem aí, terceiro parágrafo da página de número 2. E na quarta-feira tem aula na plataforma, tá bom? Alguma fala, gente? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos orar para encerrar o nosso A encontro? aula vai ser aqui, né, professor? Quarta-feira, não. Quarta-feira é uma gravação ou um artigo que eu vou postar na plataforma do Google Classroom, aonde eu postei lá aquela primeira videoaula. Tá bom? Show, tá bom. Essa aula aqui, ao ser carregada, ela vai ser postada também lá na plataforma do Google, para quem quiser assistir novamente e para os alunos que não estiveram presentes na aula de hoje para assistir depois. Tá bom? Beleza. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao teu santo nome, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui neste culto didático, falando acerca da sua palavra, debatendo acerca da sua existência. Senhor, eu glorifico o teu nome pela presença dos teus filhos e das tuas filhas aqui nesse momento. Peço a ti, Deus, que o Senhor alimente a fé dos teus servos para que eles possam se dedicar aos estudos da tua palavra, que na próxima aula, Senhor, eles possam estar aqui ainda mais afiados por ler a apostila. Peço a ti, Deus, que o Senhor gere neles fome e sede pelo entendimento. Que na próxima aula eles cheguem aqui com perguntas acerca da apostila e que a aula, Senhor, possa ser uma bênção, assim como foi essa. Nos conceda, Senhor, um final de noite abençoado, uma noite onde nosso sono possa ser reparado, e uma terça-feira, Senhor, mais do que abençoada em Cristo Jesus. Assim eu oro, agradecido que eu sou ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe, tá? Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, ok? Fiquem com Deus.